Galera, eu fico me perguntando se o Brasil tivesse ganhado essa Copa América. Será que esses comentaristas, porque assim, ó, o Brasil perdeu, seleção brasileira, vamos falar somente de futebol, certo? Não vamos relacionar essa Copa América nesse vídeo aqui em relação à política. Política aqui nesse vídeo é outros 500. Vamos falar só do futebol dessa final entre Brasil e Argentina. O que esses comentaristas, praticamente de toda a imprensa brasileira, certo? Pelo menos até aonde eu vi, toda a imprensa brasileira, até onde eu vi, repito, criticou a seleção do Brasil, principalmente o treinador Tite. Mas será que esses comentaristas, se o Brasil tivesse ganhado da Argentina, e tem time para isso, e eu vou falar o motivo, o verdadeiro motivo pelo qual o Brasil não ganhou nesse vídeo, e os comentaristas, por que não falam isso? Por que esses comentaristas, ao invés de criticar e mostrar o verdadeiro problema que aconteceu nesse jogo, o verdadeiro motivo desse jogo entre Brasil e Argentina, dessa Copa América de 2021, ao invés de mostrar o verdadeiro motivo, não, ficam rodeando, né, circulando em cima da seleção brasileira, criando um responsável, que no caso agora, na opinião deles, é o Tite. Totalmente ridícula essa forçação de barra em cima do treinador. O verdadeiro motivo da seleção não foi o treinador, não foi o posicionamento do time, não foi a falta de garra do time. Pelo contrário, quem assistiu a essa partida entre Argentina e Brasil na final da Copa América de 2021, viu um Brasil altamente com garra, certo? Dando a sua total energia para cima da Argentina. Deixa eu me apresentar, eu sou o Marcos Paulo, aqui do canal Neutralizando. Hoje é dia 12 de julho de 2021. Eu peço para que você faça a sua inscrição, caso você seja novo aqui no canal, e ative o sino em todas para você receber todas as notificações, ok? Eu não vou citar nomes, então eu estou me baseando em cima, principalmente dos comentaristas desse jogo, que na minha opinião, né, parcialmente concordo com alguns poucos comentários, mas 90% dos comentários que fizeram em cima é o que eu falei no começo do vídeo. E se o Brasil tivesse ganhado essa Copa América? Bom, não tenham dúvidas que a hipocrisia seria diferente, né? Iriam dar os parabéns, que a seleção jogou bem, né? E tititi, bobobó, aquela velha hipocrisia apresentada como sempre, sem mostrar o principal motivo de quando os brasileiros, seja na Libertadores, seja em Copa América, seja em Copa do Mundo, sempre que brasileiros enfrentam, não é só argentinos, é praticamente contra toda a América do Sul, uruguaios, paraguaios, bolivianos, peruanos, a situação ela pesa contra os brasileiros. Porque quando entram argentinos, uruguaios, paraguaios, principalmente, né, contra os brasileiros, normalmente entra o 12º jogador contra a seleção brasileira também, contra os brasileiros. E aí esse 12º jogador, que a imprensa não mostra, que a imprensa não critica, e eu vejo isso poucas vezes da boca de comentaristas, mas poucos comentaristas mesmo, certo? Como eu falei, não vou citar nomes aqui, mas eu vejo poucos comentaristas falarem do 12º jogador, que também entra na partida para jogar contra os brasileiros. E nesse evento, entre Brasil e Argentina, da Copa América de 2021, o juiz entrou também como um 12º jogador, favorecendo a seleção da Argentina e punindo os jogadores brasileiros. Quer dizer, não dando a punição necessária para cima dos jogadores da Argentina, que não foram punidos diante de muitas faltas, mas muitas faltas mesmo, que mereciam inclusive cartões vermelhos. Nessa partida, na minha opinião, uns 4 jogadores, deveriam ter tomado vermelho, certo? Se eu fosse juiz, mas isso a imprensa não mostra. Então esse é o principal motivo, né, que a imprensa, principalmente o SBT, fez um papel ridículo
né? Esses comentaristas fizeram um papel ridículo frente a esse cenário tenebroso, porque a seleção brasileira enfrentou, né, estava numa arena enfrentando touros, enfrentando leões, e com um 12º jogador, um 12º elemento, que se comportava como um verdadeiro dragão, colaborando com os touros, com os leões, que automaticamente são representados pelos jogadores da Argentina. É inaceitável ficar rodeando, jogando de escanteio o verdadeiro motivo pelo qual a seleção brasileira não ganhou e ficar culpando os jogadores, ficar culpando o treinador, não, que o Tite é ruim, que o Tite errou, que o Tite fez isso. Mas e o verdadeiro motivo? Além do juiz jogar a favor dos argentinos, né? Logo no começo do jogo, o jogador brasileiro, no comecinho do jogo, o jogador brasileiro tomou um cartão amarelo. E durante o jogo, muitas outras situações ocorreram para que isso acontecesse com os jogadores da Argentina. Do mesmo modo, na mesma circunstância. Circunstâncias em que esses jogadores da Argentina, na mesma condição do primeiro cartão amarelo para o jogador brasileiro, também deveriam tomar cartões amarelos e posteriormente cartões vermelhos. Mas isso foi visível, isso ficou claro. Mas os hipócritas desses comentaristas jogando a culpa na seleção brasileira, principalmente em cima do Tite, certo? E os jogadores da Argentina, da seleção argentina, massacrando mesmo. Só faltou matar, só faltou pegar um pedaço de porrete e dar na cabeça dos jogadores, quer dizer, na perna. E pra cima do Neymar principalmente. As faltas que vários jogadores da Argentina fizeram pra cima do Neymar, umas 2 jogadas, era pra pelo menos 2 terem sido expulsos. Mas nem cartão amarelo tomaram. Então a gente vê, é visível, só que os comentaristas do SBT rodeiam o problema, influenciam os espectadores a acreditar que o problema é o Tite, que o problema está na seleção brasileira. Como sempre, aí fala assim, mas esse tipo de comportamento entre final, né, entre argentinos, brasileiros, uruguaios, brasileiros, paraguaios, brasileiros, é normal. Não é normal, porque normalmente, principalmente final, o juiz ele vai entrar como 12º jogador contra o Brasil. Na seleção oponente, no time oponente. Isso acontece na Libertadores também, certo? Quando é um juiz da Argentina, um juiz uruguaio, um juiz paraguaio, colombiano, equatoriano, normalmente eles colaboram com o time adversário ao brasileiro. E isso tem que mudar. Os comentaristas têm que começar a cobrar mais a Conmebol. Começar a cobrar mais a cobrança das regras em cima de uma partida de futebol. É falta violenta? É cartão amarelo ou vermelho. Não tem nem discussão para entrar no amarelo, é direto no vermelho. Ô meu, teve uma aí no finalzinho do jogo que o zagueiro da Argentina pegou o Emerson por trás. Jogadores da Argentina fizeram um sanduíche com o Neymar, levantaram o Neymar lá para cima e não deu um cartão amarelo, certo? Então essa posição do juiz favorecendo o time oponente ao dos brasileiros é visível. Só os comentaristas não enxergam? Então é normal essa situação de agressão, né, de bombardeio para cima dos jogadores brasileiros? Não, não é uma situação normal. Não foi um jogo normal onde os argentinos agrediram fisicamente e só ganharam o jogo por conta dessa situação. Essa é a grande verdade que os comentaristas não falaram para os brasileiros e para o mundo. O mundo todo viu isso, certo? Na Europa não existe praticamente esse tipo de situação. Agora, eu gostaria de ver realmente um juiz apitando uma final entre brasileiros e argentinos, uruguaios, paraguaios, lá da Europa, ao invés de colocar um 12º jogador contra os brasileiros. Por que não fazem isso? É sempre um hermano para ajudar os oponentes dos brasileiros. Isso é constante, certo? Esse tipo de posicionamento do juiz, favorecendo os adversários brasileiros, é constante, é vergonhoso, dá nojo. Essa seleção argentina, olha, eu admiro muitos jogadores argentinos, certo? Muitos deles possuem qualidades iguais
aos dos brasileiros, certo? Alguns jogadores europeus, mas quando entra em campo, principalmente contra brasileiros, os caras deixam de serem jogadores, se tornam agressores, partem para a ignorância, não jogam futebol. Aí vão falar assim, mas isso é provocação. Provocação era o que faziam antigamente, né? Quando davam uns totozinhos, ficavam na orelha, ficavam falando, né? Xingando. Isso sim era provocação. O que fazem hoje é a agressão. E essas agressões são passíveis de punições. Cartões amarelos e cartões vermelhos. É nojento ver esse futebol apresentado pela Argentina nessa final, porque o Brasil jogou um futebol. Quem não jogou futebol foi o futebol argentino e não mereceu esse título da Copa América. E outra coisa, é nojenta também a atitude desses comentaristas, que não mostram esse problema e ficam ainda criticando a seleção brasileira. Estou falando de futebol. Não estou falando de política, certo? Vamos falar aqui de futebol. Não envolvam política nesse negócio. Por que os comentaristas fazem isso? Ao invés de mostrar, de cutucar a ferida, de arrancar a casquinha de ferida, da ferida, fazer ela sangrar, o problema é esse aqui. Quando é que vocês vão corrigir em Conmebol? Porque os hermanos, quando jogam contra o Brasil, agridem, não jogam. E normalmente ganham os seus jogos pelas agressões. Então, resumindo, quem deveria apitar jogos, principalmente de final entre brasileiros e hermanos, deveriam ser juízes da Europa, né? E ainda de alguns países bem selecionados, como da Noruega, da Suíça, até do continente aqui, dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão. Aí chega numa final de campeonato, a orientação da Conmebol é deixa o jogo rolar. Olha só que nojento. Regra é regra. Fez falta violenta, é passível de cartão amarelo e cartão vermelho. É ridículo o papel que esses comentaristas estão fazendo para cima da seleção brasileira e não mostrando o verdadeiro motivo pelo qual a seleção brasileira não ganhou esse jogo. Principal motivo, 12º jogador apoiando a seleção argentina, que foi o juiz, não punindo os jogadores da Argentina quando deveriam ser punidos, punindo mais os jogadores brasileiros, e a seleção da Argentina, nojenta, ridícula, podre, agressiva, só ganhou esse campeonato em cima dessas condições com o apoio ridículo e nojento desse juiz. Então, senhores comentaristas, façam o papel de comentaristas de vocês apontando o verdadeiro motivo e não dando voltas e apontando um erro aonde não existe. Façam o verdadeiro trabalho de vocês. Um grande abraço, fique na paz de Deus e até o próximo vídeo.